Olá, 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 tudo bom, pessoal? Vamos chegando. Estão me ouvindo bem? Olá! Olha que tanta gente que tá entrando. Tudo bom, gente? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Que legal ver todos vocês aqui. Estamos esperando o Carlos para entrar aqui. Tudo bom, gente? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, vocês vão me aguentar aqui hoje. E aí, pessoal, como é que vocês estão aí de home office? Tudo certinho? Muitos trabalhos? Como é que vocês estão aí? Ó, o Carlos vai entrar. O Carlos já pediu para entrar aqui, ele já vai entrar, já vai ficar conosco aqui. Tudo bom, gente? Tudo bom? Acho que eu entrei. Boa noite, Michele. Tudo bem Oi, contigo? oi, Carlos, tudo bom? Que ótimo te ter aqui com a gente hoje. Você vê que quem trabalha com projeto já vem com uma cara cansada, olho inchado, né? Já fica de uma certa forma meio que sem dormir. Normal, É tranquilo. verdade, Carlos, eu também. Eu tô passando aí um período de 3 turnos diários aí, normalmente. A gente é assim, né? Faz parte, né? Muito café, força, confiança, fortaleza. É isso aí. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Michele? Eu tô, Como é que até deixa eu tá? perguntar, eu tô te ouvindo muito bem. Até quero saber das Certo. pessoas, se vocês estão ouvindo a gente bem. Só Pessoal, aumentar um pouquinho. eu acho que tá todo mundo nos ouvindo. O pessoal dá um joinha, um ok, qualquer coisa, só pra gente saber que tá tudo certo e a gente poder começar aqui a nossa conversa. Ai, que bom. Tá entrando, ótimo, beleza. Hoje Ó, é tá. minha primeira live, não sou acostumado a fazer live, não sou acostumado a aparecer no Instagram da TZ Engenharia. Quem aparece mais é o Zé Luiz e até a minha esposa também, Aham. mas eu sou acostumado em reuniões. Reuniões, sair andando, agora uma câmera parar assim, tá? Eu tô acostumado, vamos lá, a gente chega lá. Não, tranquilo, tranquilo, faz parte. Eu também sou meio nova aí nesse meio das lives, né? Sou acostumada com palestras, as lives está começando, mas é assim mesmo. O importante é a gente passar para as pessoas, Carlos, essa ideia Com certeza. de empreendedorismo, do que vocês têm trabalhado para crescer 15 vezes mais do que vocês tinham como meta. Eu tenho certeza que quem viu o nosso nome da live deve ter pensado assim: ah, foi erro de digitação, só pode. Não, mas quem conhece a TZ Engenharia sabe que é verdade isso. Quem É, nos acompanha de perto, tem muita gente que nos acompanha de perto, que tem oportunidade de trocar mensagens com a gente. A gente sempre acaba contando assim, como a gente começou, como que a gente fez para chegar lá, e todas essas estratégias que a gente vai comentar um pouquinho hoje. vamos. Carlos, antes de mais nada, né, já te agradeço aqui a tua disposição de estar aqui conversando com a gente hoje nessa tua vida super corrida. Não, eu sei que não é fácil. Então, muito obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite. E também já agradeço as pessoas que estão nos assistindo aqui, né? Nos prestigiando e coloco, né, à disposição aqui, tanto eu quanto você já, para responder dúvidas. Então, vocês podem ir comentando no chat, tá, pessoal? Fiquem bem à vontade. A ideia é a gente ter uma conversa bem legal aqui, sem grandes roteiros, nem empreendimentos, né, Carlos? A ideia é a gente compartilhar Perfeito. ideias, né? E Bom, eu já comecei um pouco mal educado, acho que eu nem me apresentei direito. eu ia falar Eu agora. sou. Eu ia falar agora para te apresentar, porque eu acho que a galera já conhece, né? Trabalho aqui na TI há um Sim. tempão, então já estou mais acostumada. Mas, Carlos, vou te deixar então te apresentar aí. O pessoal quer saber quem que você é. Tem até muitas pessoas que conhecem a Tesim Engenharia, mas não sabem a equipe que ela tem. Eu sou o Carlos Tesim, eu sou o fundador da Tesim Engenharia e hoje eu sou diretor-geral da Tesim Engenharia. Eu iniciei na área de projetos estruturais desde os meus 14, 15 anos, numa empresa do meu pai, que era de projeto estrutural, certo? Foi lá onde eu conheci o José Luiz, que é calculista hoje da Tesim Engenharia. Ele foi meu mentor desde os 15 anos e até hoje eu tenho um grande aprendizado com ele. O pessoal que acompanha a engenharia sempre comenta dos vídeos dele, das aulas que ele dá nas explicações e reuniões.
Então, esse é o Carlos Tezin. Ele é fundador e sócio da Tezin Engenharia. Tá. E Carlos, só para explicar para as pessoas quais os serviços que vocês prestam na Tezin Engenharia? A Tezin Engenharia hoje ela é especializada em projetos em BIM. Ela não só em projetos na forma de software, mas da metodologia BIM. Ela entrega principalmente projetos estruturais e compatibilização de projeto com a estrutura. Então ela tem essa interoperabilidade entre as disciplinas para agregar valor para os clientes e entregar sempre mais. Entendi. Então, vocês não fazem os complementares, vocês fazem mais o estrutural mesmo, mas trabalhando de forma compatibilizada com os outros projetos, é isso? Perfeito. Nós fazemos cálculo estrutural com parceiros de elétrica e hidráulica que, em conjunto com a gente, acabamos fazendo em BIM essa parte de instalação. Ou seja, a gente tem muitos colaboradores para isso, mas o foco, o carro-chefe da Tezin Engenharia que sai internamente é projeto estrutural e a compatibilização dele. Tá. E Perfeito? que tipo de projeto vocês costumam fazer mais, Carlos? Eu digo assim, o sistema estrutural, o porte de estrutura, o tipo de uso dessas estruturas, assim, o que vocês costumam trabalhar mais, assim? Olha, a gente começou muito com residência. Residência, muro de contenção. O nosso engenheiro calculista, ele tem 40 anos de experiência na área, certo? Eu só com ele já estou há 11, 12 anos trabalhando, pegando essa experiência junto comigo. A gente faz concreto armado, metálica, e hoje principalmente estamos fazendo muita Minha Casa Minha Vida, alvenaria estrutural, com laje de transição, empreendimentos de mais de 30 a 40 mil metros quadrados, empreendimentos em Olambra, com métodos construtivos diversos. Então a gente sempre mescla muitos métodos construtivos utilizando o BIM. Depende do tipo de estrutura, né? Eu acredito que vocês devam escolher o sistema porque dependendo do tipo da estrutura, né? Que é o que normalmente a gente faz. A gente analisa sempre o mais econômico. Por exemplo, se a gente for para uma Minha Casa Minha Vida, ela costuma ser alvenaria estrutural. Uhum. Se a gente tem um edifício garagem, a gente vai ter concreto armado, uma laje de transição. Certo? Se a gente for uma casa de alto padrão, iniciando do zero, pode ser concreto armado, metálica, dependendo da arquitetura. Então vai variando muito em questão do padrão e do objetivo dela também. Uhum. Tem um objetivo, por exemplo, a gente está fazendo um hotel em Olambra agora, que a gente mesclou. É um hotel 5 estrelas em Olambra. A gente mesclou, a gente tem partes em concreto armado, partes em alvenaria estrutural, isso no mesmo bloco. No mesmo bloco. Numa parte do bloco começa com alvenaria, no meio dele concreto, e na outra parte vem alvenaria estrutural. E isso com viga e alvenaria, com a laje apoiando na viga e na alvenaria ao mesmo tempo. Então é uma mesclagem de acordo com a concepção, a arquitetura e a estrutura para melhor viabilidade financeira do empreendimento. Entendi. Carlos, a gente sabe, né, agora falando um pouquinho da história, né, a gente sabe que o começo é difícil para todo mundo, né? Começar uma empresa, eu acho que qualquer empresa, né? Não tem empresa que é fácil, Sim. né? Todas as empresas têm, é difícil começar um novo negócio, né? Eu queria que tu contasse pra gente, porque muita gente, assim, ó, sempre me pergunta isso, né? Como começar um negócio? Quais são as maiores dificuldades, né? O que tu apontas, assim, que foi as suas maiores dificuldades e como que vocês atacaram essas dificuldades, né? Sim, principalmente a gente tem que ter uma equipe qualificada. Só que a gente focou na tecnologia unida com a experiência, certo? Então, mas falando um pouco da dificuldade, eu não vou sair muito do que você perguntou. A principal dificuldade minha, como fundador, foi, primeiro, não ter gente qualificada, não ter gente que saiba as ferramentas na qual nós apostamos, certo? A gente olhou para a AutoQI, depois de muita pesquisa, muito teste, muita conversa, muito orçamento, que a gente queria agregar valor para o nosso cliente e entregar mais do que o pessoal entregava hoje, certo? Porque essa é a primeira dificuldade. Você não pode fazer mais do mesmo, certo? Tu vai ser apenas mais um ali no meio de 100 escritórios de engenharia. Então eu preciso enxergar em algo o que vai me ajudar a entregar e agregar valor para o meu cliente. Eu vou entregar em realidade aumentada. Eu vou dar quantitativo.
Eu vou dar um projeto compatibilizado através de tecnologias que eu possa confiar. Então, eu acho que essa é a primeira dificuldade, é a gente saber escolher a tecnologia, a gente ter uma equipe qualificada para poder utilizar essas tecnologias que a gente possui. Essa questão da equipe qualificada realmente é um trabalho, especialmente agora com o BIM, né? Porque muita gente ainda não sabe, né, trabalhar nisso. Então, e é difícil para quem emprega também. Como que a gente vai saber que essas pessoas têm essa capacitação, né? É difícil porque ainda não existe assim. A gente sabe que, por exemplo, a gente tem pessoas aí especialistas em estruturas, porque fizeram universidade, fizeram cursos e tal, mas o BIM ele é um pouco mais subjetivo, pelo menos nesse momento, né? Ele ainda não está muito bem desenvolvido, a própria metodologia ainda não está muito desenvolvida. E as pessoas não têm experiências anteriores com o BIM, né? É uma dificuldade mesmo. Eu vejo que hoje ainda é uma dificuldade você selecionar uma equipe técnica que seja especializada em BIM. Não é à toa que a gente criou na AutoQI a certificação. A certificação que a gente fez agora foi justamente por isso, né? Então, a gente fez todo e também estende para o uso dos softwares, né? Que daí, no caso, vale a nossa certificação também. A gente fez isso justamente para garantir um pouco de segurança para quem tem, né, tá montando as suas empresas, de estar contratando pessoas que têm alguma certificação, alguma capacitação já comprovada no uso dos softwares ou ferramentas BIM, né? Então, eu acredito que seja uma grande dificuldade mesmo, né? E assim, Carlos, lembra alguma coisa que vocês adotaram lá no início e que deu errado? Alguma coisa assim que vocês acharam, não, isso aqui nós vamos fazer porque isso aqui vai dar certo e deu errado, e como que vocês contornaram? Problemas todos temos, né? Ainda mais no começo. Então, conta um pouquinho pra gente, assim, os percalços do início. Porque até eu gostaria que tu contasse, sabe por quê? Porque as pessoas, elas desanimam quando elas veem dificuldades, é normal, né? Sim. Quando tá abrindo uma empresa, ou quando já tá trabalhando e alguma coisa não dá certo. Então, não sei se tem alguma situação, assim, alguma estratégia que tu lembres que não tenha dado muito certo. Eu demorei muito para focar numa área que ninguém enxerga muito, que é a área de vendas, certo? Eu fui atrás de um software, eu fui atrás de algo que me agregava valor, mas o pessoal não enxerga a parte de vendas. Então eu deixei muito passar a parte de venda. E como que foi esse início? Você tem que enxergar a pré-venda, a venda e a pós-venda. Antes essa parte estava muito bagunçada. Eu tinha um produto que agregava valor, eu acreditava nele. Mas e agora, como que eu vou vender ele? Certo? Pessoas compram pessoas, elas não compram um produto. Ou seja, eu preciso vender. É a experiência, Era uma né? área precária. É a experiência que a gente faz o cliente ter com a gente, né? E é uma coisa, né, Carlos, que a gente no meio técnico, assim, eu acho que é uma área com é uma coisa que a gente tem deficiência em todos os tipos de negócio. Mas na nossa área que é técnica, eu acho que até um pouco mais. Porque, como tu falou, a gente foca tanto na parte técnica, né? A gente é engenheiro, é normal um pouco da nossa, da nossa formação, tudo assim, né? Então, a gente acaba esquecendo de focar nas pessoas, nessa questão. E a gente sempre acha que o técnico é mais importante, né? Eu acredito que isso seja algo que muitas pessoas falham mesmo nos seus inícios e que elas só vão aprendendo com o tempo. Hoje a gente tem aí tantas informações já sobre isso, né? Mas não se falava, até pouco tempo atrás, não se falava muito em vendas, né? Ninguém se ligava muito nisso, né? É verdade, acho que é um ponto bem legal esse que tu colocou. Carlos, olhando o nome da live que a gente colocou aqui, né? Parece até estratégia de marketing para atrair seguidor aqui, né? Como que a Tezin superou 15 vezes a meta de crescimento? Mas, Carlos, pelo que a gente conversou, foi verdade mesmo, né? Quais são os segredos da Tezin, então? Tu falaste que vocês estão focando em entregar coisas diferentes, né? O que vocês têm feito, então, para conseguir crescer tanto? Eu acho que o principal ponto de venda da Tesin Engenharia, ela é a união da tecnologia com a experiência. Eu tenho um calculista próximo da gente, que ele tem 40 anos de experiência, e ele não sabe mexer num arquivo AutoCAD, certo? E eu tinha pessoas que tinham tecnologia, mas não tinha parte da experiência.
Então, a principal venda nossa, quando a gente entendeu qual era o valor que nós estávamos agregando, era a experiência com a tecnologia. Eu conseguia dar atenção para o cliente na parte técnica perfeitamente, e na parte da tecnologia eu estava entregando muito mais do que meus concorrentes, certo? E também, o que eu vendia para eles, eu queria sempre entregar algo mais, algo a mais para eles. Lembra quando eu falei da pré-venda? A pré-venda, ela te ajuda ao quê? Você enxergar o cliente, enxergar as dores dele, o que ele precisa, certo? Quando a gente fala de incorporadora, elas têm muito problema com a lista de materiais e o controle, certo? Mas quando a gente pega um projeto totalmente em BIM, com a metodologia BIM, de uma forma como o da AutoQI, a gente está entregando tudo isso com a lista de materiais, eles podendo fazer todo o acompanhamento da obra. Então a gente começou focando nisso. O pré-venda. O pré-venda me deu a venda. E da venda eu tenho que ter aquele pós-venda para agregar valor. Mas o principal ponto da TI Engenharia, quando a gente enxergou o mercado e o problema dele, é a experiência com a tecnologia. Muita gente só quer se limitar à parte técnica. Mas se a gente não tiver a desenvoltura de ser autodidata, de estudar outros assuntos que nos evoluam pessoalmente, profissionalmente e espiritualmente, eu digo isso da minha parte, quando eu comecei a estudar filosofia. Porra, Carlos, o que tem a ver filosofia com engenharia civil? Tudo. A filosofia é um estudo da verdade. Ela te ajuda na consciência, te ajuda na elevação da sua alma e da percepção da vida. Certo? Se eu não entender isso e não me entender, como que eu vou evoluir uma empresa? Se eu não me entendo. Então, a filosofia trouxe isso para mim, da gente enxergar o que a gente precisa para evoluir. Mas se a gente se limitar apenas na técnica, a gente vai apenas olhar prédios, blocos, concreto e pilar. Mas eu preciso tratar com pessoas, eu preciso evoluir em todas as áreas. Então a gente juntou basicamente isso. Se deixar, eu falo muito, né? Vou cortar minha parte aqui. Não, mas fica à a gente vontade. até se empolga. Eu costumo fazer reunião, Michele, andando, né? Eu saio andando na sala de reunião aqui, eu tô me controlando na cadeira. Você não faz ideia, eu tô me controlando. Não, brincadeira, mas é basicamente isso. Eu acho que ficou, se não ficou claro, porque é até uma questão diferente do que o pessoal estuda hoje, você pode me perguntar de outras formas que eu vou responder. Eu acho que cada um tem a sua metodologia. Vocês estão crescendo 15 vezes. Quem sou eu para dizer alguma coisa, né? Eu acho que deu certo, né? Que tá dando certo, né, Carlos? E tem uma pergunta aqui da Tatiane. Ela perguntou o seguinte, ó: vocês compatibilizam o estrutural com os complementares, independente de qual software os colegas projetam? Perfeito, sim. Sem dúvida. Do IFC. Não. Por exemplo, eu tenho um parceiro de uma incorporadora que ele me entrega apenas os arquivos em DWG. Só que a nossa estrutura, ela já está no BIM. Aí o que eu faço? Eu uso a minha estrutura como base, se a arquitetura não tiver em BIM. Eu uso a estrutura como base, faço um plano de corte e trabalho com o DWG dele para fazer a compatibilização. Ah, entendi. Deu para entender? Então eu pego o DWG dele, certo? Coloco no ponto de origem, igual a gente fez a estrutura, certo? E meu IFC de estrutura vai ser minha base no QI Builder para a gente poder lançar o projeto dele e compatibilizar. Aí a gente gera um relatório de interferência, manda para todos os envolvidos já com porte 3D, lista de materiais. Só que ele é o responsável. Aí ele vai ver as interferências, a gente vai sentar, analisar, vai retornar para a gente dispara de novo até uma hora que esteja 100% compatibilizado. E você já usa o BCF para fazer essa comunicação? Perfeito, internamente. É bem fácil de trabalhar, né? Às vezes as pessoas acham que o BIM é um bicho de sete cabeças. Na verdade, para mim, é uma grande dificuldade do BIM ainda é a questão da informação, do nivelamento da informação. Porque a gente não tem nem norma pronta ainda, né? Sim. Então, não existe ainda um padrão de modelagem muito bem definido. Claro que isso vai definir de acordo, vai depender de acordo com os BIM mandates, né? No caso dos órgãos públicos, os planos de execução BIM, né? Vai ser estipulado nesse plano, mas isso ainda não é uma coisa assim muito palpável, né? Assim, as pessoas ainda não têm assim, não está ainda no piloto automático, né? Então a gente está tudo aprendendo e ainda está desenvolvendo, né? Então
Para mim, uma das grandes dificuldades ainda é o uso da informação, né? Essa questão da modelagem, comunicação, isso aí tá bem facilitado, assim, na minha opinião, né? A gente, pelo menos, Michele, diga. eu falo que eu fujo muito da sua pergunta. Você tinha falado que a gente tinha evoluído e crescido 15 vezes mais, certo? Eu fugi um pouco dessa parte também, mas a nossa meta inicial, por que 15 vezes mais? Para ficar claro, que era o nome Da nossa da live. publicação, né? 15 vezes. Quando eu iniciei a TZ Engenharia, eu e minha esposa, ela foi a base de onde correu atrás de toda a infraestrutura da TZ Engenharia, foi minha esposa. Ela que me entregava estudos, ó, olha esse software, ó, traduzir este artigo que não tem no Brasil de BIM. Tem uns 20, 30 artigos traduzidos que não tem aqui que a gente estudou. Que principalmente ela estudou e passava para mim. Porque eu ia para campo, eu sou rua, eu sou reunião cara a cara, deixa comigo que eu vendo. Eu confio no que eu estou vendendo, eu acredito no valor que eu estou agregando. Então, quando a gente iniciou, a gente tinha uma meta mínima, 73 mil neste ano, para a gente pagar os custos que escritório, inicialmente não é muito, não tem muito custo, né? Dá para a gente trabalhar com notebook, um software, acabou, não tem muito custo. Então, iniciamos, meta, 70 mil. Ótimo, estamos só em dois, e mais dois colaboradores, depende do projeto que entrar, desculpa. E iniciamos 73 mil, certo? Ano seguinte, dobramos. Ano seguinte, triplicamos. Esse ano, 7 dígitos, Uau! certo? A gente passou 7 dígitos. Isso de projeto, só projeto de engenharia. Mas por quê? Eu acredito no que eu estou vendendo. Eu tenho procedimentos criados só da minha empresa. Não peguei nada de cópia de outras empresas. Eu peguei procedimentos. Por exemplo, o Enio Padilha. A gente tem um livro do Enio Padilha que, nesse momento, ele me ajudou a estruturar a tese de engenharia. Eu Poxa, estruturei tudo de novo nos últimos 2 meses agora. tu sabes que eu comentei com ele isso que você comentou isso comigo aquele outro dia, né? Uhum. E eu falei isso pra Sim, ele ficou tão feliz, tão feliz. Eu vou comentar com ele, vou mostrar aqui a live depois pra ele vai ficar bem feliz. comentem. Minha esposa que comprou os livros dele, eu falei, nem sei quem é esse cara, não me dá esse livro não. Ela, não, você vai ler, tá bom, eu dei uma estudada e mudou tudo. Por quê? Ai, Porque, que né, legal. quando a gente entrou em novas épocas, igual agora, você tem que mudar a estratégia, você tem que mudar a forma que você está enxergando o mundo, porque o mundo está mudando. Isso é Uhum. normal. E se você continuar na mesma, tu não vai evoluir, você vai ficar para trás. Então, ele me ajudou de uma certa forma, cerca de 70, 80% aí do que eu fiz, ele me ajudou muito. Ele fala muito de marketing, né? De como vender projeto, como Sim. lidar com isso. Até eu te perguntar, Carlos, eu já entendi que vocês entregam um diferencial, acho que já ficou bem claro, né? A questão do BIM, de projetos compatibilizados, uma nova forma de trabalhar, mais qualidade, soluções mais tecnológicas, está tudo entendido. Mas, assim, esse crescimento de vocês, com certeza também está vinculado, de repente, a alguma estratégia de marketing aí, alguma coisa que vocês fazem. Como é que vocês distribuem os recursos de vocês, assim, ou melhor dizendo, não vou falar dessa forma, talvez assim, tudo bem, vocês têm um crescimento orgânico, porque a gente vai fazendo um bom trabalho, vai tendo a propaganda do trabalho e Sim. vai ampliando, mas também tem crescimento porque investe em ferramenta de marketing, em evento, enfim. Como tu acha que esse crescimento de vocês está distribuído entre essas diferentes estratégias, assim? É muito mais Ó, por disseminação orgânica mesmo, porque vai indo de boca a boca, por exemplo, ou não, eu sim. acredito que meio é isso, metade por causa das minhas estratégias de marketing. Como tu achas que funciona isso na tua empresa? Assim? Como tu distribui os teus investimentos em crescimento, vamos dizer assim? Ó, esta parte de marketing, acho que depois a gente vai ter que fazer uma live até com a minha esposa, que é ela que cuidou 100% Ah, disso. Ela investiu 100% nessa parte. Mas, agora, ao meu ver, de que eu só dava pitaco, deixava na mão dela, a gente chegou em Instagram, em site, em Facebook, por exemplo, para mostrar o nosso trabalho.
A gente já estava iniciando no mercado, então a gente chegou ali para mostrar. Por quê? Eu ia vender, certo? Eu ligava, eu apresentava, mostrava o projeto, eu ia vender. E o que eu precisava ter? Eu precisava ter uma garantia de que a empresa que eu estou querendo vender, ela vai entrar no Instagram, ela vai ver a gente, ela vai entrar no Facebook, ela vai ver a gente, ela vai entrar no site, ela vai ver que eu existo. Ela vai ver que eu existo, ela vai ver que eu tenho trabalho, ela vai ver os trabalhos e não ficar com dúvida nenhuma. O meu cliente, o nosso cliente, eles não vieram do Instagram, certo? Mas eu tenho a certeza absoluta de que eles enxergam e vê a gente. Porque comentam comigo, comentam com a gente aqui, sempre fala da postagem. Não quer dizer, ele não veio de lá, mas quando ele vai conversar contigo, ter a reunião de prospecção, por exemplo, ele vai te procurar, certo? Ele vai querer atrás de você. Aí ele vai no Instagram, Facebook, site. Então é uma certa forma um pouco diferente a gente enxergar nesse sentido. Vocês usam as mídias mais. Vocês então usam as mídias mais para mostrar os trabalhos mesmo. Sim, perfeito. E tu tem mostrar visto o trabalho. E tu tem visto o resultado, então, pelo que estás comentando, né? Não. Melhorou muito. A gente usou só para mostrar trabalho. Só que agora agregou de uma forma exponencial em todas as áreas. Desde parceiros, certo? A gente tirou colaboradores de Instagram, de Facebook. A gente... Eu ia te perguntar agora quantos colaboradores vocês têm hoje? Com quantos vocês começaram? Aliás, só para deixar claro para as pessoas, vocês têm 3 anos de empresa, né, Carlos? Empresa, de CNPJ, 3. Só que de empresa a gente pode considerar uns 5, né? Tá. Porque uns 5, porque a gente já tá na rua, já estava na rua. Sim. Só cria o CNPJ ali. Você já começa informal, todo mundo. Aí você vê que está começando a ter trabalho. Aí, opa, peraí, preciso criar nota de um CNPJ, preciso de uma equipe de funcionário, aí vai mudando a dinâmica. Mas a gente está há 3 anos. E vocês começaram em quantas pessoas e quantas que vocês têm hoje? Vocês estão em São Paulo, né, Carlos? A gente está em São Paulo, Grande Viana, Cotia. Isso. Vocês não são daqui, né? Você é da onde mesmo, Michele? Desculpa. Nós somos aqui de Florianópolis. Florianópolis, perfeito. Nós começamos com... Uma vez eu estava em São Paulo uma vez eu fui para São Paulo e vocês me convidaram para ir aí na empresa. Eu queria ter, mas verdade. Aí você fugiu da gente. E vocês expandiram para outros estados também, né, Carlos? Perfeito. Nós começamos com 3 colaboradores. Eu, minha esposa e o José Luiz. Certo? A gente começou desta forma. Hoje a gente tem colaboradores no Paraná e no Rio de Janeiro. A gente quer expandir. E esses colaboradores, eles saíram da nova estratégia da TZ Engenharia após essa pandemia. Então, a gente mudou a dinâmica e viu que o mercado estava numa nova dinâmica e eu vi que eu podia fazer muito mais reuniões em casa. Uhum. Então, isso ajudou a expandir a TZ Engenharia. Então, por exemplo... Vocês estão todos trabalhando remoto hoje? Todos remoto. Mas uma vez por semana... Até então, vocês trabalhavam no escritório físico mesmo, né? Não. Hoje, uma vez por semana, não, a gente trabalhava. Uma vez por semana, a equipe se encontra pessoalmente de acordo com o que está acontecendo hoje no mundo. Mas hoje a gente está querendo manter um contato pelo menos uma vez por semana, mantendo todas as formas possíveis aí de saúde. Uhum. Mas a dinâmica mudou, só que para melhor, né? Mudou para melhor porque hoje a gente está fazendo muito mais reuniões, muito mais parceiros. E uma quantidade de parceiros de todas as empresas que estão prestando serviço para a gente, colaborando em vários projetos, a gente está em cerca de 25, 30. Uhum. Que legal. Então, quer dizer, a crise não é um impeditivo, né? A crise não, a separação, né? A crise, na verdade, ela já começou para alguns e para outros vai demorar um pouquinho, mas, na verdade, essa separação, né? Eu também acho, a gente que trabalha com projetos, sim, tem um pouco mais de facilidade para lidar com isso, né? Tendo internet em casa, o computador e o software, fechou, né? Não tem mais muito o que precisar além disso, né, Carlos? Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Desculpa. Não, é que assim, a gente enxerga o software, o computador, a internet, perfeito, maravilha. Só que quando a gente já está no mercado há um tempo, se a gente não tiver o procedimento muito claro
qual é a função de cada um, como que cada um trabalha, o que cada um tem que entregar, a gente não consegue evoluir. Tem que ter muito claro a posição de cada um numa empresa, num escritório, Com certo? certeza. Pode fazer a pergunta. Os processos e as pessoas, a gestão das pessoas, né? Isso realmente Sim. eu acho um grande problema, inclusive, nas instituições, especialmente a falha de comunicação, né? Isso eu vejo acontecer muito nas empresas. E se isso está bem resolvido, já é mais de meio caminho andado, né, Carlos? Perfeito. Eu Bom, sempre enxerguei a Tesi em Engenharia como uma startup, porque desde da concepção dela, a gente sempre queria montar de uma certa forma que a qualquer lugar, de qualquer momento, a gente conseguiria tocar ela. Tocar, rodar o projeto uhum. e toda a equipe estar reunida a qualquer momento, via Hangout, via Skype. Pode fazer essa pergunta. Não, eu ia voltar aqui nas perguntas. O Manuel perguntou, vou começar aí um pouco nas perguntas aqui. Como é o preço da Tesi em relação ao concorrente na cidade? Pois agregar tanto valor aos trabalhos gera custos a mais no orçamento. Os seus clientes, em sua maioria, compreendem essa questão? Vamos lá, Manuel. Na verdade, quando a gente implementa, não gera mais custo. Ele não aumenta o custo, perdão. Por quê? Quando eu implemento um software BIM, quando eu implemento um software 4D que vai me dar o orçamento, o planejamento de obra, eu estou, na verdade, diminuindo a equipe da TZ Engenharia e eu tendo mais qualidade. Então eu preciso o quê? Eu preciso de funcionários que saibam exatamente o que a gente trabalha. Então, o meu custo ele é muito menor do que um escritório que está há 30, 40 anos no mercado de uma forma tradicional. O nosso custo ele é muito reduzido. Pela forma que a gente trabalha, com os softwares que a gente trabalha, com os procedimentos que a gente trabalha. Eu te falei de 20, 25, 30 colaboradores, mas diretamente na TESI Engenharia, a gente está com 10, 12 pessoas, certo? E a gente consegue entregar desta forma cerca de 5 mil, 6 mil unidades de projeto de apartamento em um ano, Eu ia te certo? perguntar mesmo esse 100% número. compatibilizado. Então, se você enxergar, quando eu tenho um projeto maior, eu sempre busco colaboradores. A gente não tem pessoas, CLT, por exemplo, eu tenho um mês de projetistas internamente que trabalham em cada projeto, que se formam a equipe, certo? Pessoas qualificadas. Ah, esse daqui sabe o software, esse daqui sabe calcular, esse daqui projeta muito bem, é minha equipe formada. Uhum. Então, quem sabe a ferramenta da AutoQI principalmente, manda currículo para ter engenharia. Opa, já fica a dica aí, né? Acho que eu apertei aqui. Deu algum problema aí, Carlos? Não, eu estava tirando os comentários da frente. Ah, tá. Tem mais uma pergunta, então, do Gelson. Ele perguntou assim, ó, como a Tesim trabalha em relação ao preço do produto? Cobram por metro quadrado, hora técnica, porcentagem do valor da obra? É o assunto do de Perfeito. família esse. Nós cobramos por complexidade. Eu não cobro por metro quadrado. A gente não cobra por tamanho de empreendimento, por complexidade. A gente começa enxergando, o terreno é plano, o terreno ele tem uma topografia irregular, o terreno tem muito muro de arrimo. Eu já não tenho arquitetura em BIM, a instalação não vai vir em BIM, ó, aumentou a complexidade. Certo? Eu vou ter muros de contenção, eu vou ter uma fundação muito profunda, eu vou ter muitas coisas que a gente avalia, é a complexidade. Por quê? A forma de trabalhar em um BIM, ele é diferente de trabalhar em AutoCAD. AutoCAD você vai ter trabalho repetitivo, e vai ser quanto maior o projeto, mais trabalho repetitivo eu vou ter. Então, mais trabalho de produção eu tenho em AutoCAD. Quando a gente fala em BIM, não, você tem mais trabalho intelectual. Você projeta, você não desenha. A Isso gente não mesmo. tem desenhistas, a gente tem projetista. Todo mundo da TZ Engenharia eu posso colocar de frente com qualquer cliente, que ele vai tratar de igual para igual e vai resolver o que ele quer. Porque não é desenhista, não é estagiário, ele é projetista. A gente só tem projetistas e calculistas, certo? Ficou claro? A ideia, eu acho que é uma boa estratégia, né? É por isso que o BIM veio para agregar muito, né? As pessoas às Sim. vezes acham que é mais caro e tal, mas não é. Claro que assim, ó, um escritório
que já tinha o processo tradicional bem certinho, bem certinho, bem certinho, tudo bonitinho lá, os processos, as bibliotecas. Claro que ele já tem um desempenho conhecido, né? Ele vai mudar, no início vai ter uma perda de produtividade, claro, porque vai ter que aprender um novo método, novas ferramentas, montar as bibliotecas, né? Inclusive, o ponto aqui, o grande ponto é fazer com que a empresa consiga bancar essa perda. Porque, assim, a gente cai um pouquinho, mas depois alavanca, né? É que não é um custo, é um investimento, né? O BIM mudar é um investimento. Então, assim, ó, as empresas, quando elas vão implementar, elas têm que saber, por isso que eu digo assim, ó, eu sou muito a favor da implementação do BIM, meu Deus, quem me vê falando sabe, jamais sou o contrário disso, muito pelo, né? Sou muito, muito entusiasta. Mas tem que ser algo feito com responsabilidade, né? As empresas, elas vão ter um investimento em cima disso. Então, a gente tem que cuidar para que as empresas consigam bancar isso e depois reverter em benefícios, né? Então, tem que fazer a coisa com preparação, tem que estudar os processos, né, Carlos? Eu acho que é meio isso, assim. Então, a gente tem que parar um pouco essa ideia de que o BIM gasta mais, é mais caro, os projetos são mais caros, mais demorados. Não! Num primeiro início, ok, a gente tem toda uma mudança, tem que aprender a ferramenta, a forma de trabalho, mas olha, passou essa quedinha, a gente só alavanca, né? Então essa é uma questão que é legal a gente deixar, assim, porque para quebrar essa barreira, né? E depois que isso ficou claro, daí vai embora, né? Porque o início ele é a implementação. A implementação tu vai gastar tempo, tu vai estudar bastante, você vai ter que ler livros, ler artigos, testar, dar errado, aí fazer de novo. E ao mesmo tempo... Eu até indico consultoria, sabe? Nesse primeiro momento, assim. Porque acho que uma consultoria que já tem uma especialidade nesse assunto ajuda a não cair tanto, entendeu? Eu acho que todo mundo faz, né? Se for atrás, consegue. Mas a consultoria, eu acho que ela acaba ajudando um pouquinho, porque em vez dessa queda ser maior, ela acaba sendo menos, assim, né? Menos impactante. Então, eu acho que é uma boa saída também, né? Investir em consultoria, né? Para fazer certo, né? Bom, tem mais uma pergunta aqui, Carlos. Eu vou te abusar bastante, tá? Porque não, tudo bem. Aqui. Só para finalizar, eu chamo isso, a gente chama isso de trocar a roda do carro com ele em movimento. Então, a gente tem que estar preparado para trocar a roda do carro com ele em movimento. Você tem que trocar sem perder o controle dele. É algo complicado, mas vale muito a pena. Em médio prazo vale a pena. Eu gostei da tua analogia, vou começar a usar isso nas minhas palestras, tu me permite? Permito. Quando eu crescer mais, eu vou falar igual o Flávio Augusto. Ele fala que troca a asa do avião com ele em movimento. Eu estou no carro ainda. É mais difícil. Bom, Carlos, tem mais alguém perguntando aqui, o Gelson. Estou fazendo estudo de viabilidade para abrir um escritório de engenharia. Começar com CPF ou CNPJ? Uma coisa mais de business aqui agora. Começa com Enio Padilha. Começa com Enio Padilha. Nossa, eu vou mostrar para ele essa live, ele vai ficar muito bobo. Inclusive, tem que começar. Ele vai vir participar de uma live comigo dia 25, pessoal. Já anota aí, tá? Depois a gente vai mandar as notificações aqui. Vou assistir. Mas se ele já tiver cliente, só para responder, se ele já tiver um cliente, 2 clientes, já alguma projeção mínima que for, já abre um CNPJ e o dinheiro que vier já invista na empresa de novo. Você não vai pegar um prolabore, você já vai pegar o dinheiro e investir de novo. A gente começou com menos R$500. Menos R$500, eu pedindo para um amigo meu, eu te contei em parte. Eu pedindo para um amigo meu, pedi para um amigo meu que ficou desempregado, que pegou um dinheirinho lá na empresa, eu acreditava no produto, eu tinha a ideia na minha cabeça do que eu ia fazer. Eu não sabia como, eu tinha ideia. Eu sabia que eu queria agregar valor, certo? E eu pedi para ele, por favor, vamos lá na Feicom, eu vou te mostrar esse software, acredita em mim que eu sei aonde conseguir cliente, não sabia ainda. Eu sei aonde conseguir cliente, eu vou conseguir cliente, eu vou vender, eu vou pagar esse software e você vai ganhar tanto por mês. Aí ele foi lá e dividiu em 12 vezes, já estava menos 500, né? A gente ficou menos R$6.000, porque o João, que era o vendedor,
deve estar assistindo aí, nosso amigo, Quem? ele colocou um monte. O Quem João, foi? que era vendedor, João Gomes. Ah, João. Ele era vendedor da Auto QI. Eu gostei tanto dele, achei ele tão vendedor, que ele trabalhou para a TZ Engenharia no início. Olha Eu só. puxei ele como vendedor, hein? Ó, eu tô soltando. Segredos e confissões aqui. Mas eu acreditava no produto. Ele estava menos R$ 500. Chamei esse meu amigo, falei que ele comprar aquele software, era só o Eberic na época. Era só o Eberic. E Eu tu ainda já tinha saído. falou comigo lá na Feicom, Carlos? Oi? Foi na Feicom isso, né? Foi comigo que tu falou? Foi. Pode Olha ser, só. viu? A minha esposa tá do lado, ela pode lembrar. A gente falou com tanta gente lá. A gente conheceu ela no FECOM? No segundo ano. No segundo No ano? segundo ano, no primeiro não. Então a gente falou com você no segundo ano. Ah, Olha que então tá coisa. bom. Não, então tá bom. Queria saber se eu tinha atendido direitinho. Não, mas tranquilo. Bom, o Arthur perguntou também quais são as disciplinas que vocês trabalham, mas você já falou no início da live que era com parte mais estrutural, né? Sim. O foco nosso é estrutura. Todo tipo de estrutura, metálica, concreto armado, alvenaria, madeira, tudo no software do Eberic. E a gente trabalha hoje com gás, água fria, esgoto, elétrica, mas compatibilizando com parceiros nossos que já fazem parte da TZ Engenharia. Ah, entendi. Tem mais uma pergunta aqui, Carlos. Como eu te falei, hoje você é estrela, então vou te perguntar um monte de coisa. Todo mundo está perguntando. O pessoal tá vendo o olho inchado também, né? O Manuel perguntou novamente. A AutoQui propôs um seminário ideias de precificação de projetos em BIM. A gente fez esse seminário em dezembro, até o Enio Padilha participou com a gente, eu, o Chico, né? A gente fez esse seminário. Como a Tezin trabalha essa questão? Comentou que trabalha por complexidade. Vocês atribuem notas a cada modelagem? Ah, entendi. Ele está perguntando se essas notas acabam influenciando depois, né? Porque acaba denotando uma certa complexidade, então pode influenciar no valor. É mais ou menos isso ou não tem nada a ver? Não, modelagem não tem nada a ver com o conceito de complexidade. É complexidade estrutural. Boa. Concepção, arquitetura e estrutura. Tem o tipo de solução, se demanda alguma solução mais arrojada, diferenciada. A gente sabe que estrutura é assim. A gente tem o feijãozinho com arroz lá, Sim. né? Normalzinho, que a gente já está acostumado, mas às vezes tem um silo ou algum tipo de estrutura um pouquinho mais diferente que a gente às vezes tem que subcontratar mais alguém, alguma consultoria. Então, esse tipo de complexidade que você estava falando, né? Perfeito. Por exemplo, a gente acabou de entregar um projeto que é a alvenaria estrutural do começo ao fim. Eu não tenho um edifício garagem, eu não tenho laje de transição, ele está direto no radier, um apartamento tipo, pavimento tipo, subiu. Complexidade? Comparado com que eu tenho 3 tipos de pavimentos diferentes ao longo de 10 andares, onde eu tenho uma laje de transição no 6º pavimento por conta de uma academia, e eu vou ter mais uma laje de transição no meu edifício garagem, certo? Então, a complexidade desse é bem maior. O outro pode ser maior em metro quadrado construído, mas a complexidade é muito maior, vai exigir muito mais da gente na concepção da estrutura com a arquitetura, nas soluções, na apresentação da solução, tudo em formato BIM. Certo? Porque o Zé Luiz hoje, tudo que a gente faz na tecnologia, a gente confere os pontos principais na mão. Então a gente tem todo o cálculo na mão dos pontos principais, certo? Então se tu não souber isso, não souber essa parte técnica de uma forma bem evoluída, só saber a ferramenta você não vai empreender. Saber a ferramenta você vai trabalhar em algumas empresas. Foi muito legal você comentar isso, Carlos, porque assim, a gente vende software e é nossa responsabilidade passar isso para as pessoas, que é apenas a ferramenta, Sim. né? Então, assim, a ferramenta calcula tudo, certo? Mas é importantíssimo a gente ter essas planilhas para desenvolvimento de cálculos, às vezes, específicos, até para comparar também, né?
Então, isso é muito importante, assim, né? A gente sempre fala lá no TQI que o software é a ferramenta, mas o projetista somos nós, né? Então, a gente tem que entender... São duas coisas que a gente tem que entender. A gente tem que entender muito bem do que a gente está fazendo, tecnicamente falando, né? Do projeto, solução e tudo mais, e também da ferramenta, porque a gente precisa entender como que ela funciona para, né, entender os resultados, contestar aquilo, né? Ver se tem algum erro. Às vezes a gente lança coisas erradas que geram resultados errados. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade para poder ter essa percepção para poder enxergar isso, né? E aí não é a máquina que faz, somos nós, né? Então, também é importante. Exatamente. Essas planilhas também, com certeza, são bem importantes também. Carlos, tem mais uma pergunta aqui da Juliana. Ó. Como foi o processo de implementação de BIM nos seus projetos? A gente contou um pouco disso, foi aquilo que eu tinha comentado, trocar a roda do cálculo em movimento. A gente vai implementando o BIM aos poucos, certo? Tu vai pegar alguns projetos que já está vindo no escritório como autônomo e você vai trabalhar nele da forma tradicional e da forma BIM. Porque como você não tem passado com isso em BIM, você vai ter que testar ele. Então ali não é garantido. Então você tem que deixar ele rodando de uma forma que você já tem um procedimento, que é a forma padrão, tradicional sua, e no outro lado, o mesmo projeto sendo implementado. Porque aí você vai bater a diferença de armação de um pilar para outro pilar. Então, peraí, eu usei a mesma laje, a mesma carga acidental, tem o mesmo peso próprio, mas esse daqui está diferente desse. O que tem de errado? O velho artigo. Aí você vai ver por quê. Está transferindo, minha viga está transferindo o momento do pilar, deu mais armação nela. Minha viga está bem apoiada. Logo, eu tenho uma armação menor no pilar. Então, aí você vai entendendo essas partes, entendendo a concepção. É por isso que eu falo que a TZ Engenharia, ela não tem desenhista. Porque no software, você usa elemento. Você trabalha com elemento. Eu estou colocando uma viga ali, estou colocando um pilar, eu não estou colocando uma linha. Certo? É relativo no AutoCAD. Você faz uma linha, você dobra essa linha. Ela pode ser qualquer coisa. É muito relativo. Agora, no BIM, não. Você coloca já um elemento que já existe, a percepção dele está ali, ele já é uma viga. Você vai dar só a seção dele. Mesma coisa na hidráulica e na elétrica. Você não está fazendo uma linha, você está colocando um conduíte de 3/4. Você está colocando um quadro, você está colocando uma iluminação. Você está associando a iluminação com o circuito 2, por exemplo, daquele apartamento. Então você vai lá e arrumar toda a forma para calcular esse circuito 2. Então, é diferente. Você precisa ser projetista, não desenhista. Desenhista, na forma BIM, ele não existe. Eu acho que realmente, eu também acho que um dos primeiros passos é você encontrar uma equipe, e se essa é uma equipe que esteja apta, que queira aprender, ou que já saiba, mas normalmente a gente não sabe, então a gente tem que aprender, né? Mas eu acho que realmente, a primeira coisa, assim, eu acho que é a gente achar pessoas que queiram aprender, né? Que estejam com a mente aberta, porque eu acho que o pensamento, a mente fechada é um dos primeiros entraves, né? Para a implementação do BIM, né? Pelos estudos que a gente fez, acompanhamento nas empresas, a mudança de mentalidade é o primeiro grande entrave que a gente tem nessa implementação do BIM. Então, ter uma equipe que esteja com essa cabeça aberta, que queira... Porque saber ninguém sabe ainda muito bem. Alguns já estão um pouco mais avançados, mas estamos todos caminhando, né? Mas eu acho que realmente essa questão de ter uma equipe que esteja com essa disposição é um primeiro ponto bem importante, né, Carlos? Com certeza. Vou continuar com as perguntas aqui, tá? Pode continuar. Eu estou tentando ler aqui. O pessoal está participando bem, quer dizer que tá agregando, né? Graças a Deus. Que ótimo. Bom, essa é a intenção. O Diego comentou aqui, ó. Carlos, boa noite. Como começou a parceria com o José Luiz? Estagiou com ele? Sempre acompanho o seu José fazendo os cálculos manuais. Então, parabéns, Michele, pelas lives, estão sendo top. Aí que bom, a ideia é agregar mesmo. Mas vamos lá, Carlos, como é que foi a parceria com o seu José? Já estou íntima dele, já chamei de seu José. Você viu? O José Luiz, ele é o nosso grande professor, né? Ele é nosso professor aqui. Né? Ele é bem referente, ele é muita referência. Aí você viu que eu não apareço muito. É ele que aparece porque a graça tá ali, né? Que ele já explica a parte técnica com tanta desenvoltura, com tanta vontade,
com tanto entusiasmo que eu não vou aparecer. Vou deixar ele explicando a parte técnica. Eu vou aparecer por aqui para estragar? Não. Mas como começou? Vamos lá. Eu contei um pouco no início, certo? Eu comecei como, eu não vou falar nem estágio, mas aprendiz. Porque eu parei no escritório dele, que era o escritório onde meu pai trabalhava. Eu parei naquele escritório porque eu não estava fazendo nada da minha vida e meu pai queria que eu visse alguma coisa. Aí foi ali que o Zé Luiz, já com a mesma desenvoltura, né, que ele tinha 50 anos, já estava 20, 30 anos já no mercado, com a mesma desenvoltura de hoje, né? Hoje ele está, na verdade, mais novo do que antes, ele disse. Ele disse que hoje ele está com 30 anos com uma experiência de 64. Então, ele estava mais velho antes. Então eu conheci ele lá, certo? E desde essa época ele já chutava a minha bunda para estudar, para ir desenvolver minha parte de comunicação, principalmente, minha parte técnica e explicava e dava sempre as mesmas aulas de sempre. Então eu comecei como um aprendiz dele. Aprendiz, aí eu comecei a estudar, eu virei estagiário, virei desenhista, virei projetista dele, aí eu saí da empresa dele. Aí eu fui trabalhar fora. Não gostei muito de trabalhar fora, peguei muitas coisas boas de diversas empresas, muitas, certo? Que agregaram muito para a TZ Engenharia. Aí quando eu voltei, eu puxei ele. Opa, você vai trabalhar aqui. Peraí, você é o cara para trabalhar aqui. Que legal. Mas, a importância das parcerias, né, Carlos? com certeza. Mas não só parceria. Tem aquilo que eu falei no início, né? Eu mostrei também o que eu estava querendo fazer. Eu mostrei a estratégia que eu queria. Quero unir aquela experiência com a tecnologia. Eu acreditava na AutoKey. Que na AutoKey também não estavam os softwares como é hoje. Eram bons, de acordo com o que tinha no mercado. Mas hoje está muito melhor. Evoluindo, né? Está evoluindo bastante. Evoluiu de uma forma espetacular. Então isso agregou muito para a gente e já acabou evoluindo junto com a AutoKey. Eu sou suspeitíssima para falar, né? Imagina. Mas que bom que tu tá falando, então nem fui eu. Mas é verdade, assim, a gente tem alguns marcos ali nos nossos softwares. E eu acho que os 3 últimos anos demarcaram um marco, assim, demarcar o marco ficou meio repetitivo, mas colocaram um marco, assim, sabe? Deu uma evolução muito grande, assim. A gente está investindo muito nessa parte de compatibilização do BIM, da solução completa, né? É muito difícil, né? Normalmente as desenvolvedoras de softwares não têm essa solução completa, né? Ou faz uma coisa, ou faz outra. A gente acabou agregando isso tudo, né? Então, às vezes a gente até quer investir mais no Iberic, mas também tem o K-Builder, aí quer investir no K-Builder, mas tem o Iberic, então a gente tenta caminhar com os dois. E agora o K-Cloud também, né? A solução em cloud para fazer o gerenciamento e controle da obra. Então, a gente tem que investir em todas as frentes, porque hoje tudo é importante, né, Carlos? Não adianta. Sim. O BIM, as coisas têm que se comunicar. Então, e também ampliou um pouco essa necessidade do ambiente na nuvem, de poder controlar. Isso tudo faz parte, porque as equipes são multidisciplinares, elas precisam se conversar, o trabalho é colaborativo, né? Então, foi necessário essa expansão e a gente acabou investindo muito. E eu acredito que realmente tenha sido um grande diferencial. Assim, tenho bastante orgulho de falar isso tudo, porque também sou engenheira, a empresa é formada por engenheiros, né? Toda equipe de desenvolvimento é engenheiro, então, ou desenvolvedor, no caso. Então, a gente conhece exatamente as dores de todo mundo, porque nós também passamos por essas dores. Né? Então foi legal. Agora sim, Carlos, a gente não tem mais tanto tempo, assim, mas só contextualizando então as pessoas com essa nossa situação atual de crise, né? Eu queria saber se a crise está afetando vocês estão crescendo bastante, né? Mas a crise chegou a afetar algum pouco. Já vi que a forma de trabalho para vocês ficou inclusive melhor, né? Você comentou no início que estão trabalhando muito bem e tal, fantástico. Mas eu digo na questão comercial mesmo. A crise já afetou alguma coisa? Quais são as suas perspectivas, né? Com relação a isso, assim? No início da crise, no início da quarentena, por exemplo, a gente teve 1 ou 2 semanas, de uma certa forma, meio perdidas, né? Com contratos bloqueados, pausados, certo? Porque ninguém sabia o que estava acontecendo direito. Hoje, depois, na 3ª semana, a gente começou em obra e viu que, conversando com os construtores, com os investidores,
basicamente nada tinha mudado na construção civil. Aí a gente parou para pensar, se você enxergar o mundo hoje, a falta de investimento que seria no Brasil seria o investidor tirar o investimento dele aqui e levar para fora. Mas por que ele vai tirar o investimento dele aqui e levar para um outro lugar que também está em crise? Certo? Se fosse só o Brasil numa crise, isso faria sentido. A gente está entrando numa crise sem projeto, sem construção, sem evolução. Mas não, o que aconteceu foi algumas pausas, certo? Porque eu, como um investidor, vou falar como investidor, se eu estou para investir em 5 empreendimentos no Brasil e acontece algum problema no Brasil, eu vou sair de lá. Mas não faz sentido eu sair do Brasil e ir para outro lugar que está acontecendo a mesma coisa, certo? Ele não vai ficar movimentando o dinheiro dele. O dinheiro está aí, no mesmo lugar. As mesmas oportunidades estão aí. O que mudou foi a dinâmica de trabalho, certo? Quem se moveu rápido foi a gente. Na primeira semana que saiu notícia, que eu vi, eu parei e já mudei toda a estratégia. Na primeira semana, certo? E o que está acontecendo hoje? Essa semana a gente fechou mais contrato do que basicamente os últimos 3 meses inteiros. Uau! Só essa semana. Há 20 minutos atrás eu fechei um agora, e é verdade. A gente está com um projeto. Foi a live do Carlos. Com certeza, né? Com certeza. Então, é quem se move rápido, quem empreende, quem pensa rápido. Porque o dinheiro não saiu de lugar. Não faz sentido o dinheiro ficar saindo de lugar. E também a pessoa que está nessa crise, que vai comprar imóveis, aquela que vai adquirir o que a construção civil te entrega, aquela que está no aluguel, por exemplo, ela vai olhar agora a casa própria de outros olhos, de uma outra forma. Ela vai olhar, oh, caramba, se eu tivesse minha casa própria, eu não estaria negociando meu aluguel, eu não estaria aqui com problema em casa, já estaria na minha casa tranquila, já era um problema a menos para eu negociar, certo? Então é a percepção, a perspectiva que você tem. Então a gente tem que ouvir várias percepções para poder ter um julgamento certo se a gente está entrando numa crise, certo? Concorda? Concordo. Eu acho que existem vários pontos de vistas e esse com certeza é um deles, né? Eu acho que a forma de consumo vai mudar. Eu ainda estou tentando entender para como que pode ser que vá, mas eu acho que tem vários caminhos aí que isso pode levar, né? Mas eu acho que esse seu ponto que você colocou é um ponto bem razoável, que faz bastante sentido, com certeza. E quais são, a gente não tem mais muito tempo, mas quais as suas perspectivas de futuro aí? O que vocês estão aprontando aí, Carlos? O que vocês estão querendo fazer de novo na Tezin? Vocês estão apostando como tendência para projeto, para as entregas? A gente não está mais preso com a equipe só em São Paulo. A gente já abriu para outros estados, para ter colaboradores em todos os estados, certo? Porque a gente já fez projeto nesses últimos tempos em Miami, por exemplo. A gente quase fez um projeto na Europa, mas acabou não indo para frente. Então, eu quero ter, por exemplo, um colaborador em cada estado. Se eu tenho um projeto agora no Rio de Janeiro, eu tenho um colaborador lá, que ele já faz parte da equipe e já está dentro do procedimento. Não é só um cara que eu ligo que vai vender, não é corretor de imóveis. Ele está dentro da Tezin Engenharia. Ele está trabalhando, ele está em reunião semanal com a Tezin Engenharia. Então, após esse Covid, eu enxerguei dessa forma novas estratégias e acabou a gente expandindo. Para sem medo de fazer projeto em qualquer lugar. Então, a gente tem que aproveitar as ferramentas que a gente tem na internet para saber utilizá-la da melhor forma. Se adaptar, né, Carlos? Se adaptar. Até a Juliana perguntou se você está entregando os projetos online. É uma forma de se adaptar nesse momento, né? Sim. Não, a gente entregava o projeto online já há um bom tempo. Aquilo que eu te falei, a estrutura da Tezin Engenharia inicial, ela já era, de uma certa forma, de uma startup. Certo? A gente sempre entregou o projeto, às vezes, sem estar cara a cara com o cliente. Hangout, Skype, só que agora potencializou. Tinha cliente que nem chegava perto. Hoje, não, hoje está todo mundo. Então, isso não tem problema. Você compartilha a sua tela, o outro compartilha, a gente vê projeto, discute. Está muito fácil de trabalhar. Muito mais fácil. E cansa menos, viu? Cansa menos. Foi muito bom você ter comentado isso. Bom, a gente tem apenas 30 segundos, né? A gente já vai ter que finalizar aqui.
Pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram junto com a gente aqui. Depois vocês podem seguir a Tezin, né, Carlos, para tirar dúvidas com eles. Carlos, Perfeito. muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Nossa, Obrigado foi você. super legal, aprendi bastante aqui contigo. Tá? Obrigada mesmo e vamos continuar nessa parceria aí, tá, pessoal? Minha primeira live, eu sei que quando eu pego para falar, eu falo muito, sou acostumado pessoalmente, mas a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.